Nós vamos continuar a meditar em Josué, hoje a partir do capítulo 3, e nós vamos falar sobre travessia. Capítulo 3 e capítulo 4 são capítulos que vão tratar a respeito da travessia dos israelitas sobre o Rio Jordão. Capítulo 3, especificamente a travessia, eles vão atravessar, e no capítulo 4 vai tratar pós-travessia, mas os dois capítulos vão tratar disso. E ao ler o que nós vamos ler aqui, talvez o desafio seja pensar qual a aplicação disso para as nossas vidas. Esse é um desafio para muitos livros do Antigo Testamento, porque são realidades diferentes da nossa. Mas nós cremos que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos provê uma palavra santa que tem o propósito de transformar nossas vidas. Então há propósito, sim, para cada uma das coisas que nós lemos no Antigo Testamento, né? Temos que caminhar e sempre apontar para Cristo e como isso se aplica nas nossas vidas. Nós somos lembrados pela palavra de Deus, meus irmãos, que nós somos peregrinos. Nessa vida somos. A semelhança do povo de Israel, que peregrinou no deserto até que pudesse entrar em Canaã, nós também somos peregrinos nessa vida. O apóstolo Pedro diz isso em suas cartas, né? Nós somos peregrinos. E o nosso alvo é chegar na terra prometida, a qual o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, que nós cremos, conforme a palavra diz, é a Nova Jerusalém, a nossa nova Canaã. Então existe uma conexão a respeito do que aconteceu com os israelitas na entrada da terra, com a nossa realidade de peregrinos que desejam entrar nessa nova Canaã. E esse texto vai nos fazer pensar nisso. E de como, no meio dessa peregrinação e dessa busca para alcançar a promessa de Deus, é importante confiar no Senhor. Esse texto vai nos falar sobre confiança, sobre fé, sobre obediência e sobre ser conduzido pela liderança do Senhor. Então, o que esse texto fala no meu coração e ao seu, e o tema dessa mensagem é uma nova travessia. A grande ideia desse texto, meus irmãos, o Senhor provê o necessário e age poderosamente para cumprir a promessa de levar seu povo à terra prometida. Nessa grande ideia, nós vemos o resumo desse capítulo 3, que nós vamos ler agora. Eu quero convidar você a me acompanhar, tá bom? Nós vamos ler a partir do verso 1. E aqui diz, Josué 3:1. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim, com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Se você está com a NVI ou a NVT, se eu não estiver enganado, já vai fazer a conversão e vai dar para você que é mais ou menos 900 metros, quase 1 quilômetro, tá? Essa distância aí. E não vos aproximeis dela. Assim, sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós por meio do Jordão.
Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas. Isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Meus irmãos, esse primeiro trecho que nós lemos vai tratar, no verso 1, da partida para o Rio do Jordão, ou seja, o povo todo sai de Sitim, aonde Josué, no capítulo 2, estava aguardando os 2 espias, né? Você se lembra aí do domingo passado. Eles saem de Sitim para a beira do Rio Jordão. Então, o verso 1 trata disso. E depois, na sequência, meus irmãos, nós vemos, no trecho até onde nós lemos, né? Que é o verso 13, os preparativos para essa travessia do Rio Jordão. Então há uma série de preparativos. Nós vemos aí que primeiro o povo recebe as orientações, né, dos líderes, dos oficiais. Isso fica aí bem claro a partir do verso 2, né, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento. Eles foram falando com o povo, deram as instruções do que eles deveriam fazer, da distância que eles deveriam ter da arca. Nós já vamos falar sobre tudo isso. Depois nós vemos que nós vemos que o Senhor encoraja Josué, falando que a partir daquele momento, ele honraria Josué diante de todo o povo. E na sequência, nós vemos aí Josué encorajando o povo. Então o Senhor encoraja Josué e na sequência, Josué encoraja o povo. Esse trecho todo é isso. Então, todo esse trecho trata a respeito dos preparativos para poder atravessar o Jordão. Então aqui os primeiros passos para isso. Nesse sentido, meus irmãos, essa noite nós vamos, a partir dessa grande ideia que eu trouxe, pensar 2 maneiras como isso ocorre. A grande ideia nos traz que o Senhor provê o necessário e age poderosamente para cumprir a promessa de levar o seu povo à terra prometida. Esse é o resumo desse capítulo. E aí, o Senhor vai fazer isso de 2 maneiras. E já vamos ver a primeira maneira, e a partir disso nós vamos aplicando o texto às nossas vidas. A primeira maneira em que o Senhor provê o necessário, né, é o fato de que o Senhor provê liderança e Ele provê a sua presença. De que maneira nós vemos isso? Que o Senhor provê liderança e provê a sua presença. O Senhor provê liderança por meio dos oficiais que vão por meio do acampamento e vão dando as diretrizes para o povo. A partir do verso 3 diz, e ordenaram ao povo. E aí vai falar, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partirei do vosso lugar e seguireis. Contudo, conservar entre vós e ela uma distância, de 2.000 côvados. Então eles estão dando as orientações de como eles deveriam agir. Eles estão direcionando, eles estão liderando, eles estão dizendo como a travessia deve acontecer. Então você veja que para poder entrar na Terra Prometida, não é arrastão, como acontece no Brasil, aconteceu ontem no show lá da Popstar, arrastão lá em Copacabana, na Zona Sul, Não é assim. Com Deus não é arrastão, o povo de Deus não sabe fazer arrastão. Entra, pega, não é assim. Coisa organizada. Então, o povo de Deus, ele é conduzido segundo a orientação de Deus. E Deus não desce na terra e aparece para eles e fala como deveria ser. Deus usa os líderes, Ele provê líderes para isso. Ele provê os oficiais do povo, que vão dar esse direcionamento de como seria essa marcha, porque era uma marcha para Canaã, um exército, um povo marchando. E Deus também provê liderança por meio de Josué. Tanto que ele vai falar justamente isso, Verso 7, então o Senhor disse a Josué. Então o Senhor vai dar direcionamento para Josué. Tanto que no verso 6, eu vou pontuando, o texto é grande. No verso 6 você vê também Josué falando aos sacerdotes. Os oficiais falam para o povo, Josué fala para os sacerdotes, e eles vão dando direcionamento para o povo. Então, verso 1, preparativo para sair de Sitim até a beira do Rio Jordão. Verso 2 em diante, os oficiais dão direcionamento para o povo, a partir aí do verso 2, 3. Verso 6, Josué fala para os sacerdotes como deveria ser.
Ou seja, todo o povo está sendo direcionado, os sacerdotes estão sendo direcionados, eles sabem o que eles precisam fazer. Vai ser dessa maneira que a gente vai entrar, vai ser organizado, vai ser do jeito de Deus. E por que isso acontece, meus irmãos? Por causa do que nós lemos aí no verso 13. Olha o que diz, na metade do verso 13. O Senhor de toda terra. Essa é a primeira ocorrência dessa expressão no Antigo Testamento. E o que essa expressão significa? Que Deus é o dono de toda a terra. Eles estão entrando naquela terra, e depois se você ler na sequência, você vai ouvir falar dos 7 povos de Canaã. Ele está dando aquela terra para o seu povo, porque a terra é dele. Ele é o Senhor de toda a terra. E ele vai tirar esses 7 povos de Canaã para colocar o povo de Israel. Então, o povo de Israel vai entrar porque foi Deus quem fez eles entrarem. É Deus quem está dando a terra. É Deus quem assegura isso. E ele faz isso porque é ele que é o Senhor de toda a terra. Verso 11, a mesma coisa. Olha o que diz. Atenção. A arca da aliança do Senhor de toda a terra. Então é Deus quem está dando essa terra. É Deus quem está introduzindo o povo na terra. E é Ele quem está provendo tudo que é necessário para que o povo possa entrar. Então isso é importante a gente ter em vista. O povo vai entrar desse jeito porque é Deus quem está introduzindo eles na terra. Se fosse para eles entrarem pelas forças deles, eles não conseguiriam, e mesmo os que conseguissem iriam perecer. Mas é porque Deus está conduzindo eles, é Deus quem vai dar a terra, é Deus que vai assegurar a vitória. Tá bom? Então aqui nós vemos que é coisa organizada. E nesse sentido, o Senhor provê liderança, e Ele também provê a sua presença. Nesse trecho que nós lemos aí, que vai do 1 até o 13, nós vemos a Arca da Aliança. Essa arca, ela é a própria presença de Deus em meio ao povo. Porque no deserto, Deus se fazia presente em meio ao seu povo por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Assim provendo alívio do calor do deserto e alívio do frio do deserto à noite. Eles faziam presente por meio dessas aparições poderosas. Aqui não é mais necessário porque eles não estão mais no deserto, eles estão à beira do Rio Jordão. Eles vão entrar na terra de Canaã, que não é um deserto. Longe disso. Então, qual é o sinal da presença de Deus em meio ao povo? A arca. A arca é o sinal da presença de Deus em meio ao seu povo. Então, diante disso, a primeira maneira em que nós vemos que o Senhor ele vai prover o necessário para que o povo possa entrar na terra é provendo liderança, organização, direcionamento, passo a passo, e provendo a sua presença em meu povo, para que o povo, por meio do poder de Deus, possa entrar na terra prometida. Então, diante disso, vamos pensar esse trecho para as nossas vidas, meus irmãos. A primeira coisa que nós precisamos reconhecer, a partir desse texto, que é importante para nós entender o papel da liderança segundo o propósito de Deus. E é importante nós apoiarmos a liderança. E, meus irmãos, ao dizer isso, eu não estou pregando em benefício próprio, longe disso. Mas é porque o texto mostra claramente que o povo só vai ser organizado do jeito que Deus deseja, para que eles possam entrar na terra prometida, porque Deus direciona o povo por meio da liderança. Deus institui Josué como o substituto de Moisés, e Deus vai permitir a existência dos oficiais, para que os oficiais possam apoiar Josué, a fim de organizar os passos que o povo precisa dar. Então nós vemos, bem na contramão do que muitas igrejas dizem hoje, que a igreja ela tem uma estrutura. O povo de Deus ele tem uma estrutura, trazendo para o nosso contexto. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento tinha uma estrutura, um pouco diferente da nossa, em alguns aspectos. A igreja não é totalmente igual ao Antigo Testamento, mas tinha uma estrutura lá. Não era cada um faz o que quer, segundo a sua boa vontade ou bem-querer. Não. Ou seja, existia uma organização. E no Novo Testamento a gente vê isso também. Então há um propósito.
para a liderança. Quando Deus dá a liderança ao seu povo, Ele tem a intenção de conduzir o seu povo nessa caminhada, para que no final, nessa vida de peregrinação, eu e você possamos atravessar o Jordão e ter acesso à terra prometida que o Senhor tem nos dado. Então ninguém vai atravessar o Jordão aqui se o Senhor não estiver conduzindo segundo a vontade dEle. A igreja não funciona do jeito que as pessoas querem, ela funciona do jeito de Deus. Foi Deus quem criou a igreja. Deus sempre cuidou do seu povo e Deus sempre levantou liderança para que o seu povo fosse conduzido. Então a primeira coisa que a gente nota aqui, meus irmãos, ainda dentro dessa ideia da liderança que o começo do livro de Josué nos traz, é que é importante entender e apoiar a liderança no seu chamado. O papel da liderança é preparar o povo para a ação de Deus. Porque a partir do verso 14 nós vamos ver Deus agir. Para que Deus possa demonstrar o seu poder, para que Ele possa agir, para que a gente possa ver a glória de Deus manifesta no meio do povo dele, é necessário que o Senhor conduza o seu povo. E para Ele fazer isso, Ele não vai sair lá do seu trono de glória e majestade e vir falar com cada um de nós. Ele vai levantar pessoas, homens, para que possam conduzir o povo de Deus. Então há uma necessidade, há um papel para a liderança. Uma segunda coisa que nós podemos perceber, meus irmãos, é que é importante entender a necessidade de obediência no agir de Deus. Porque o poder de Deus, meus irmãos, ele se manifesta num contexto de obediência. Nós vamos ver aí no verso 14, daqui a pouquinho, que Deus vai permitir com que o povo atravesse o Jordão. Mas antes disso, antes de que eles pudessem atravessar o rio, era necessário que o povo fosse conduzido. Então, muitas das vezes, as pessoas querem ver milagre, querem ver o poder de Deus, mas não imagina que o poder de Deus, em muitos momentos na Bíblia, ele acontece num contexto de obediência à vontade de Deus. A oração é importante, mas a obediência também é. Então o povo vai atravessar, não é porque eles têm uma grande fé, eles acreditam que Deus pode fazer isso, ok? Mas eles vão atravessar porque eles acreditam e seguem as orientações que o Senhor tem dado. E a partir disso, nesse contexto de obediência e fé, vai chegar o momento em que Deus vai fazer o milagre, o poder dele vai se manifestar e eles vão atravessar o Jordão. Então isso é importante. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a obediência, ela precede, muitas das vezes, o agir de Deus. A gente quer ver Deus agir, quer ver Deus transformando vidas. A gente quer ver os milagres de Deus, porque nós cremos num Deus de milagre, não é? Cremos num Deus de milagre. Na Bíblia não tem nada dizendo que Deus não possa fazer milagres tremendos. Tudo bem que nós não dizemos, como geralmente se diz por aí, que milagre é quase que comida de micro-ondas, né? 3 minutos está pronto. Não é assim. Mas Deus é poderoso, segundo a vontade dele, ele pode fazer isso. Mas a partir desse texto é importante entender que nós cremos sim num Deus de poder, num agir de Deus, mas esse agir quase sempre é precedido de obediência. Então eles só vão atravessar o Jordão porque eles vieram até o Jordão e porque eles vão atravessar o Jordão do jeito que Deus está determinando por meio da sua liderança. Isso é importante. Eles vão atravessar o Jordão, mas não vai cada um atravessar do jeito que quer. Eles vão pisar do outro lado do rio, mas não vai ser do jeito deles. Vai ser do jeito de Deus. Então, para que nós possamos ver o poder de Deus agir, nós temos que entender que há uma necessidade anterior de obediência. Obediência à vontade de Deus. Para que você possamos obter as promessas de Deus, a obediência é uma chave extremamente importante. Esse texto nos mostra isso. Tem muitos direcionamentos, orientações, o povo segue, eles vão fazer do jeitinho que é dito. Talvez você lê esse texto e fale, mas por que tem que fazer desse jeito? Por que a arca tem que ficar, né, a 2.000 côvados de distância? Né? Côvado aqui, minha Bíblia está dizendo que são cerca de 45 centímetros, então aí você faz o cálculo, né? Por que vai ter que fazer isso? Mas por que tem que ir na frente? Então, existe um porquê. Mas o ponto é que eles não ficam questionando. Eles fazem do jeito que Deus disse que tinha que fazer. Porque a obediência a Deus,
é uma obediência que confia no Senhor. Quando a gente fica muitas das vezes avaliando, a gente não está confiando. E veja, aqui eu não estou dizendo para confiar em homens falhos, como eu, por exemplo. Até mesmo porque eu não estou pedindo para confiar em mim. Os líderes aqui, eles não pediram para confiar neles. Eles deveriam seguir as orientações porque eles sabiam que era Deus quem iria fazer eles entrar. Então eles estão atrás das promessas de Deus, não de Josué nem dos oficiais. Uma outra coisa que nós temos que pensar, meus irmãos, é que um dos sinais de desobediência a Deus é a desobediência à liderança dada por Deus. Hoje, existe uma forte ideia de que as pessoas podem seguir a Jesus Cristo sem nenhum tipo de comprometimento com uma igreja local. Sem nenhum tipo de prestação de contas com uma igreja local, que envolve o corpo de Cristo, envolve também a liderança. As pessoas podem participar de igreja quando elas quiserem, quantas vezes elas quiserem, da maneira que elas quiserem. Mas esse texto nos faz avaliar isso. Eles obedecem a Deus obedecendo à liderança. Eles não fazem da liderança Deus, mas eles obedecem a Deus obedecendo à liderança. E a liderança não conduz eles segundo o seu querer, mas segundo o propósito que Deus deu, que é que eles atravessassem o Jordão e entrassem na terra. Então há sempre uma conexão entre a liderança de Deus e a liderança dada por Deus. O próprio Deus que lidera o seu povo e aqueles que o Senhor chama para poder ajudar nisso. Então, às vezes as pessoas pensam, eu obedeço a Deus, mas eu não tenho nenhum tipo de compromisso com uma igreja, com uma liderança. E não conseguem entender que tem um descolamento aqui. Porque não é possível você obedecer a Deus sendo desobediente para com a liderança. É impossível. Sabe por quê? Porque quem deu a liderança foi Deus. E aqui eu não estou pensando só no contexto de igreja, isso pode ser extrapolado para outros contextos. Foi Deus que instituiu a liderança dos pais sobre os filhos, não foi? Foi. Então como é que os filhos vão ser obedientes a Deus se eles são desobedientes aos pais? Não foi Deus quem colocou os pais sobre os filhos? Ou não? Foi, não foi? Então, se os filhos são desobedientes aos pais, são desobedientes a Deus. E, inclusive, essa é a base da disciplina bíblica, sabia? A disciplina física bíblica, ela não é baseada no senso de justiça dos pais. Então, a varadinha, que a Bíblia diz, né? Não devemos afastar a vara das crianças. A ideia não é que a gente discipline os nossos filhos porque eles nos fizeram ficar com raiva. Isso é errado. Se em algum momento você pensou isso, não é bíblico. A disciplina física dos filhos, ela existe porque eles pecaram contra Deus. Os filhos desobedeceram os líderes que Deus colocou sobre a vida deles, que eram os pais. Quando eles desobedecem uma orientação dos pais, eles desobedecem a Deus. E por isso que nós pais, quando nós não disciplinamos os nossos filhos, nós estamos ensinando os nossos filhos a serem desobedientes a Deus. Porque Deus colocou cada um de nós sobre a vida dos nossos filhos para que por meio da obediência a nós, eles obedeçam a Deus. Entenderam? A obediência aos pais é um reflexo da obediência a Deus. Quando os filhos não obedecem aos pais, eles desobedecem a Deus. O Senhor pode ter colocado sobre a vida de cada um de nós pessoas que nos lideram no trabalho, na instituição que nós trabalhamos, ou pessoas às quais nós devemos prestar contas. Quando nós desobedecemos essas pessoas que o Senhor colocou sobre nós não estamos só desobedecendo a elas, nós estamos desobedecendo a Deus, porque foi Deus quem colocou elas sobre nós. Quando nós desobedecemos as lideranças civis que Deus colocou sobre nós, mais uma vez, nós não estamos desobedecendo só a elas, nós estamos desobedecendo a Deus, porque foi Deus quem colocou elas sobre nós. Romanos 13 e outros textos. Então, o princípio é esse. Deus sempre coloca a liderança sobre as nossas vidas. E quando nós não nos atentamos a isso, e nós agimos com rebeldia para com essas lideranças, nós, consequentemente, estamos sendo desobedientes a Deus. Porque Deus não trabalha de uma maneira direta nessa liderança conosco. A não ser que a gente ache que a gente é Moisés, que Deus vem falar com a gente no Sinai, né? Não é assim? Ou, enfim, outros relatos aí do Antigo Testamento que Deus aparece, né? Praticamente fisicamente com a pessoa e fala para ela, ó, vai lá, faz isso. Isso são eventos raríssimos nas Escrituras. Em via geral, o que Deus faz é levantar homens ou pessoas em posição de liderança
para que essas pessoas possam, em nome de Deus, liderar essas vidas. Entende? Então, toda vez, nesse tempo hoje de anarquia geral que a gente vive, é filho que não obedece a pai, é empregado que não obedece empregador, é cidadão que não obedece a autoridade, é ovelha que não obedece pastor, e enfim, por aí vai. Nessa anarquia que a gente vive hoje, isso explica por que nós não vemos, em grande parte, Deus agir. Porque Deus não age num ambiente de desobediência, a não ser que seja para disciplina ou vergonha do seu povo. Eles vão ver o milagre acontecer porque eles vão obedecer a Deus, seguindo a orientação daquelas pessoas às quais Deus colocou. Esse é um princípio importante que esse texto nos traz. Não dá para ser obediente a Deus enquanto se é desobediente à liderança dada por Deus. E veja que eu não estou falando só de mim como pastor, eu estou colocando muitas outras lideranças. A liderança do marido sobre a esposa, a liderança dos pais sobre os filhos, dos empregadores sobre seus empregados, autoridades sobre os cidadãos, líderes espirituais sobre a igreja, e a coisa pode ser aplicada em muitos outros contextos. Porque Deus provê a cada um de nós pessoas para cuidar da gente. E nós temos que cooperar com isso. Dessa maneira, nós vamos ver Deus agir. Coisas que eu e você não podemos fazer, como, por exemplo, atravessar um Jordão, o Senhor fará acontecer. Sem sombra de dúvidas. Meus irmãos, a partir disso, nós podemos entender que Jesus Cristo, o nosso Josué, ele nos conduz para tomar posse das promessas de Deus. Em Hebreus capítulo 4, há muitas promessas maravilhosas que linkam esse texto de Josué à obra de Jesus Cristo. Nós lemos, meus irmãos, em Hebreus capítulo 4, verso 1, verso 8, de que ainda há um descanso para o povo de Deus. Aqui no verso 8 mesmo, o autor de Hebreus diz: se Josué lhes houvesse dado descanso, não haveria falado isso, que ainda há um descanso. E no verso 9, portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Jesus Cristo conduz o seu povo para entrar neste descanso. Ainda há um descanso para nós. E Jesus está nos conduzindo. Jesus é o nosso Josué, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso líder. E o Senhor tem nos dado oficiais para passar no meio do acampamento e direcionar o povo de Deus segundo as orientações que Ele deu ao seu Josué Jesus Cristo. Por isso que os bons oficiais são aqueles que conduzem o povo a olhar para o Josué, para seguir a orientação de Josué, porque Deus tinha chamado Josué para conduzir o povo. Os bons oficiais, hoje no povo de Deus, conduzem o povo de Deus a olhar para Jesus, o nosso Josué, porque é Ele quem nos conduz para o descanso que ainda é possível para cada um de nós. Então eu e você somos chamados hoje a seguir Jesus. Para onde Ele está nos levando? Para o descanso, para a nossa terra prometida. Ele está nos conduzindo para lá. Nós devemos seguir. Meus irmãos, também é importante entender a importância da presença do Senhor conosco. É importante ter essa presença. A presença do Senhor, nesse texto, junto ao povo, era a arca da aliança. A arca era esse sinal da presença de Deus. Nós poderíamos pensar em muitos aspectos como a arca se conecta a Jesus. A arca, na sua parte de cima, entre a imagem dos dois querubins, tinha uma folha bem fina de ouro chamada propiciatório. Sobre essa folha bem fininha de ouro puro, o sumo sacerdote ele aspergia o sangue pela expiação do pecado dele e de todo o povo. E ali, a partir dessa aspersão, que é respingar, esse respingar do sangue sobre essa folha, o Senhor aceitava a morte daquele animal em lugar dos pecados do seu povo. E assim ele retirava a sua ira e dava oportunidade para que o seu povo habitasse na presença dele. Essa é uma das maneiras que nós podemos conectar a arca a Cristo. Mas aqui, de maneira específica, eu não quero conectar Cristo a partir dessa perspectiva. Eu quero conectar aqui a arca como o local da presença de Deus.
nós vemos, meus irmãos, que a arca era esse local da presença de Deus entre o povo. De maneira específica, você pode ver isso do verso 3 até o verso 6, que nós já lemos, como era importante a arca, né? Verso 6 ele vai dizer, levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Ou seja, para atravessar o rio, quem ia na frente era a arca. E por que era a arca que ia na frente? Porque quem vai à frente do povo de Deus é o Senhor. É Deus quem vai à frente do seu povo. Porque o nosso Deus é o nosso líder. Ele é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz. A semelhança do Salmo 23, que foi lido no começo do culto, Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o sumo pastor. É Ele quem vai à frente do rebanho. E cada um de nós, rebanho do aprisco de Cristo, vai atrás. Nós seguimos a Ele. Ele quem vai na frente. E a arca simboliza isso, a presença de Deus junto com o seu povo e à frente do seu povo. Então, diante disso, nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que Jesus Cristo é onde Deus está presente de modo pleno. Em Colossenses, capítulo 2, verso 9, que nós cantamos o cântico, né, no início, nós lemos que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus, Ele é o nosso Deus encarnado. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Ele é a própria presença de Deus, Ele é Deus entre nós. Nós também lemos aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Deus viveu entre os homens. Então Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é a presença de Deus plena. Então aonde é que nós temos a presença de Deus em meio a nós hoje? Em Jesus Cristo. E lembrando, a igreja é o corpo de Cristo, então Deus está em Cristo, nós estamos em Cristo, portanto estamos em Deus por causa de Jesus. É em Jesus Cristo que Deus se faz presente. Então, da mesma maneira que aquele povo, antes de atravessar o Jordão, eles precisavam de Deus sinalizando a presença deles entre eles, nós temos Jesus como aquele que é a própria presença de Deus em nós e adiante de nós. Eu não sei se isso é algo que te encoraja, mas me encoraja bastante. Saber que Deus está conosco por meio do seu Filho e que por meio do seu Filho nós estamos em Deus. Tudo isso traz esperança para a gente. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou órfãos nesse mundo. Em meio a essa peregrinação, nós não estamos sozinhos. Quem está com o povo de Deus está na presença de Deus. Isso é muito importante. Então aqui, meus irmãos, nós vimos essa primeira maneira como o Senhor provê. Ele provê liderança e a sua presença, do verso 1 até o verso 13. Dentro dessa grande ideia de que o Senhor proveu o necessário. Mas também, olhando para a grande ideia, a gente vê que o Senhor ele age poderosamente para cumprir a promessa de levar seu povo à terra prometida. E a gente vai ver então agora a partir do verso 14 ao 17. Vamos ler? Aqui diz, quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto de Zaretã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, hoje o mar morto, né, região sul ali. Foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé, enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Então aqui nós vemos a travessia. Você estava ouvindo o texto sendo lido? Não tem um trecho da Bíblia que te faz lembrar aqui a ação de Deus? Vem na sua cabeça? O Mar Vermelho.
O Mar Vermelho, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o Senhor mais uma vez abrindo um mar na frente do seu povo. Então, o sinal de fé deles é manifestado pela obediência que eles têm para com Deus e a decisão de atravessar, arriscar. Nós vemos aqui então, meus irmãos, da segunda maneira, que o Senhor introduz na terra prometida por meio do seu poder. Ou seja, ele introduz o seu povo na terra pelo seu poder. É ele quem faz isso. Em nenhum momento o texto traz a ideia de que foi o povo, por sua engenhosidade, pelo seu número, pela sua insistência, perseverança, que eles entraram. Não parece em nada hoje essa crise imigratória, né, de um monte de gente apinhado em botes para entrar na Europa, né, tentando entrar de todo jeito. Não, o povo passou andando, a pé enxuto, de maneira normal. Foi Deus quem colocou eles lá. Tá? Então é importante nós entendermos isso. Meus irmãos, aplicando para as nossas vidas, é importante entender que o poder de Deus ele se manifesta num contexto de obediência. Mais uma vez a questão da obediência, mas aqui de uma maneira diferente. Não agora pensando na liderança, mas na própria obediência do povo. De que maneira a gente pode dizer isso? Se nós olharmos para aquela geração de israelitas que vai atravessar o Jordão, nós vamos ver o temor e o respeito que eles desfrutavam aos olhos das outras nações. Nós vimos em Josué capítulo 2 que o povo de Jericó estava morrendo de medo do povo de Israel. Lembra? Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles tinham experimentado o poder de Deus. Eles seguiam o Senhor, eram obedientes ao Senhor, o Senhor manifestava o seu poder. E quando Deus manifestava o seu poder, ficava patente para as outras nações de que aquele povo tinha um Deus poderoso. Então não era a engenhosidade dos israelitas que fazia o povo temer, ou o povo ter respeito para com eles. Era a manifestação do poder de Deus em meio ao povo. E isso fala muito a nós. Porque o que tem de diferente da igreja não é a nossa criatividade em criar programações, ou o nosso grande acolhimento, ou como o pastor fala bem, ou como nós temos músicas belíssimas, enfim, tantas coisas que poderíamos pensar. Tudo isso é bom, mas não é por causa disso. O que realmente impacta o coração das pessoas que não conhecem a Deus é vendo o agir de Deus em meio ao seu povo. Isso é algo que as pessoas precisam ver. Elas precisam ver Deus manifestando o seu poder no meio do seu povo. Só que essa manifestação, mais uma vez, ela é sempre precedida de obediência. Eles obedeceram ao Senhor, o Senhor deu vitória sobre os seus inimigos. Eles ouviram o chamado de Deus, eles seguiram Moisés, eles foram até a margem do Mar Vermelho, eles atravessaram o mar e o Senhor destruiu os inimigos do povo de Deus. Eles obedeceram o chamado de Deus, o Senhor agiu. Agora eles estão tomando medida para atravessar o Jordão. E porque eles tomaram as medidas, foram obedientes ao que o Senhor estava fazendo na vida deles, o Senhor abriu o Jordão. Então toda vez que Deus vai agir, a gente precisa se lembrar que é necessário ser precedido de obediência. Tudo bem que o agir de Deus não fica preso sempre a essa circunstância. Deus pode agir como Ele quiser. Ele pode agir, inclusive, em situações de desobediência. Mas a regra geral é essa. O Senhor age quando o seu povo manifesta fé nas promessas dEle, no caráter dEle, no poder dEle, por meio da obediência. Então, mais uma vez, a obediência é a chave para que nós possamos experimentar o agir de Deus. Porque foi o caso aqui. Tá? Então, guarde esse princípio que você vai ver agora. A desobediência sempre nos levará ao fracasso. Desobediência não leva ninguém ao sucesso, gente. Ninguém. A desobediência é a receita do fracasso. A obediência é que é a receita, né? Ou o princípio da vitória. Quando nós obedecemos a Deus, nós alcançamos a vitória. No tempo de Deus, mas nós alcançamos. Então guarde isso. A desobediência sempre nos levará ao fracasso. E nesse sentido, meus irmãos, a igreja é chamada hoje a aprender essa lição, sendo fiel a Cristo e a sua palavra. Se você voltar um pouco lá em Josué, capítulo 2, no verso 24, você vai ler o seguinte. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem
entregue nas mãos toda essa terra, os 2 espias, né, que foram falar com ele. Pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Eles tinham medo. Os cananeus ali de Jericó tinham medo do povo. Não é por causa do povo, é por causa de Deus. Era Deus que incutia esse medo neles. Porque Deus é poderoso. O ímpio zomba de Deus. É indiferente para com Deus. Faz troça de Deus. Sabe? Faz todo tipo de coisa. Até o momento que ele vê o agir de Deus. Aí aquele sorrisinho, muitas das vezes descarado, ele some. E o que geralmente a gente vê são 2 olhos bem arregalados. Porque não é possível questionar o agir de Deus. É algo patente. Como é que você questiona o mar se abrir e depois fechar e destruir o maior exército daquele tempo? Não tem como você questionar isso. Como é que você questiona um rio que, segundo os estudiosos, tinha cerca de 4 metros de profundidade nesse período do ano e até 120 a 180 metros de margem? Será que nós temos 4 metros aqui? Você imaginou? Era essa profundidade aqui, ó, que você está vendo. Eles atravessaram o povo todo num rio dessa profundidade. E 180 de margem, 120 a 180 de margem, provavelmente. Como é que uma pessoa atravessa um rio? Como é que milhares de pessoas atravessam um rio desta profundidade, nessa largura? Como é que uma pessoa vai questionar um Deus que faz algo nesse sentido? Então é isso. A igreja tem que entender isso. A obediência é uma chave importante para que Deus possa operar nas vidas. E aqui eles estavam morrendo de medo. E o mesmo caso lá de Atos 5, verso 12 a 16. Olha o que diz, Atos 5, 12 a 16. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Eu não estou dizendo que vai haver um novo Pentecostes aqui, mas em nenhum lugar do Novo Testamento da Bíblia eu leio que Deus mudou. O mesmo Deus que é relatado em Atos 5 é o Deus que eu e você cremos. Deus não é um conceito teológico, Deus é uma pessoa. O nosso Deus é um Deus triuno, todo-poderoso, que pode fazer coisas que vão além da nossa capacidade de compreender. Então, meus irmãos, se eu e você queremos ver o agir de Deus, devemos agir como aquele povo que foi obediente e viu o agir de Deus. Eu não sei o que Deus pode fazer, de verdade, eu não sei. E nem tento colocar cabresto no agir de Deus. Longe de mim querer fazer isso. Mas uma coisa é certa. Nós cremos nesse Deus e Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Muito, muito mais. Então, guardemos isso. A obediência é esse contexto no qual precede o agir de Deus. Um outro princípio que nós vamos aplicar aqui é de que a fé nas promessas do Senhor nos levarão a tomar uma decisão sem retorno. Vou falar mais uma vez. A fé nas promessas do Senhor nos levarão a tomar uma decisão sem retorno. Meus irmãos, nós vemos que os israelitas, eles poderiam, em alguns momentos, até desejavam, retornar do deserto do Sinai. Porque ali onde eles estavam no Sinai, se eles quisessem voltar para trás, não tinha nenhuma barreira natural. Tinha um deserto, mas poderiam voltar. Inclusive, muitas vezes, eles até querem isso. Começa a ter saudade das cebolas do Egito e coisas assim, né? Só que aqui é diferente. Aqui não dá para voltar mais. Aqui não dá para voltar mais. Sabe por quê? Porque a partir do momento que todo o povo cruza o rio e o rio volta a ter, né, essa dimensão que eu disse para os irmãos, você não tem como voltar mais. A geografia do lugar não permite. Então, a partir do momento que eles cruzaram o Jordão, não tem mais volta. É só andar para frente, mas aí você tem um problema. Você tem 7 grandes povos que são inimigos de Israel, que querem matar todo o povo. Então não tem jeito. Aqui é lutar ou lutar. É matar ou morrer. Não tem para onde correr. E quando eu e você, nós vamos expressar a nossa fé nas promessas de Deus, somos levados muitas das vezes numa situação em que não dá mais para recuar, não dá para voltar atrás. Quando eu e você conhecemos o Evangelho,
Quando eu e você recebemos o chamado de Cristo, quando eu e você entendemos o que é ser discípulo de Cristo, nós firmamos um compromisso com Cristo, é igual atravessar o Jordão. Não dá para voltar mais. Só dá para ir para frente. Porque recuar é a morte. Se eles voltassem para o Jordão, eles iam morrer afogados. E se eles não lutassem, eles iam ser trucidados. E só Deus poderia dar vitória para eles sobre os seus inimigos. Então não tem mais para onde voltar. Às vezes as pessoas estão na igreja e ficam achando que tem plano B para a vida espiritual, sabe? Não, eu estou aqui na igreja, mas se não der certo, eu faço isso. Não, não tem isso. Não existe plano B com Jesus Cristo. Não existe plano B com Deus. A partir do momento que Ele nos chama, nós somos colocados numa situação que nós vamos precisar tomar uma decisão sem retorno. É sem retorno. Mas é a melhor decisão, porque se nós não entrarmos na Terra Prometida, nós vamos morrer no deserto. Então o povo não tem escolha, ou morre no deserto, ou é escravo no Egito, ou atravessa o Jordão e entra na Terra Prometida. É uma decisão sem retorno. Não existe plano B com Deus. Ou você entra, ou você morre. Entenderam? Não existe plano B. Só existe o plano A com Deus. Então nós somos levados a uma decisão sem retorno. É isso que é caminhar pela fé. Caminhar pela fé não é dar um passinho de cada vez com segurança. Caminhar pela fé é dar um salto no abismo, confiante que o Senhor nos conduzirá com as suas asas e nos sustentará. Caminhar pela fé é saltar na esperança de que o Senhor nos sustentará. E Ele tem sustentado. Então não dá para fazer um test drive com Deus. Com Deus não tem test drive. Com Deus só tem atravesse o Jordão e caminhe e lute. Por último, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos essa aplicação de que é necessário que eu e você fixemos os nossos olhos no Senhor, pois é Ele que nos fará entrar na terra prometida. A Arca da Aliança, ela sinaliza, portanto, a presença de Deus, conduzindo os israelitas para entrar na terra prometida. E essa retenção do Rio Jordão, esse abrir do rio, esse parar do rio, é um novo Mar Vermelho. Nós vemos isso aí claramente em Êxodo, capítulo 14, verso 16 a 21, quando Deus diz que era para Moisés erguer a mão com a vara sobre o mar para que os israelitas passassem pelo meio do mar. Depois no verso 21 nós vemos que ele fez isso e passaram. E aqui nós vemos em Josué capítulo 3, o verso 16 e 17, que foi justamente isso que aconteceu. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe. E verso 17, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto. E todo o povo acabou de atravessar o Rio Jordão. Então nós vemos aqui que eles olharam para a arca. A arca conduziu eles. Eles fixaram os seus olhos no Senhor, porque a arca era a presença de Deus entre seu povo. E olhando para a arca que estava à frente, e aqueles sacerdotes que estavam levando a arca, eles foram caminhando, olhando para a arca. Passo após passo, cruzando o Jordão a pé enxuto, ou seja, no seco, sem água. Eles não olharam para trás como a mulher, né, que virou sal, mulher de Ló, né? Eles não retrocederam, eles olharam para a arca, olharam para a presença de Deus, eles caminharam olhando e eles atravessaram. E tem que ser assim conosco também. Jesus Cristo, Deus conosco, né, essa imagem da presença de Deus conosco, que está presente em Cristo, porque Ele é Deus encarnado, nos conduz para entrar na terra prometida. Hebreus capítulo 4, versos 6 e 7, nós vimos que ainda há uma promessa para nós. Mateus 11, 28 a 30, nós lemos que Jesus convida aqueles que estão cansados a virem até Ele e encontrarem descanso. Porque ainda resta para o povo de Deus um descanso. Ele convida almas cansadas para encontrar descanso nele. É Ele quem vai nos conduzir para a terra de descanso. E por fim, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, nós lemos que Cristo
sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma de seu conhecimento. Então é Cristo quem vai à frente, é Ele quem nos conduz, é Ele quem conduz o povo de Deus. Jesus Cristo, Deus conosco, nos conduz para entrar na nova terra prometida. Se nós olharmos para o texto todo, olha quantas maneiras nós vemos a partir desse texto a pessoa de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é nosso Josué que nos lidera. Ele vai à frente. Jesus Cristo é a presença de Deus entre nós. Naquele texto na arca, em nós sendo o próprio tabernáculo de Deus entre os homens. E por meio dele, nós temos acesso à presença de Deus. E meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso condutor para entrar na nova terra prometida. É Ele quem vai à frente. É Ele quem nos conduz. É Ele quem vai assegurar que nós vamos cruzar o rio e nós vamos atravessar e nós vamos habitar no descanso que Ele tem para nós. Quantas promessas maravilhosas a partir de Josué 3 nós temos para o nosso coração, não? Nós não estamos sozinhos nessa peregrinação. Nós temos Jesus Cristo, aquele que nos conduz. Nós temos, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a presença de Deus, no qual nós podemos ter acesso a Deus e nós temos também Ele como nosso condutor para a nova terra prometida. Que essa palavra fortaleça o seu coração, te encoraje a caminhar com Cristo, a confiar nele e a seguir junto com o povo dele, porque o povo dele entrará no descanso.